Exemplo 5. Encontre a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Então, perceba que nesse texto nós temos duas delimitações dadas por x igual a uma constante. Como nós já vimos, delimitações desse tipo são, limitações desse tipo representam as limitações laterais da nossa região. Como eu já comentei, as regiões possuem limitações laterais. Nesse caso aqui, por exemplo, a simples delimitação entre duas curvas já fechou a nossa região, fechou. Aí eu tenho a parte lateral direita aqui, lateral esquerda aqui. E aqui, como essas duas curvas já fecharam a região, não precisou de delimitação do tipo x igual a alguma coisa. Não precisou. Foi simplesmente a delimitação por essas parábolas. Já no exemplo 1, ele pediu delimitações laterais. Aqui, ó, teve duas delimitações laterais. Está aqui a delimitação à direita e está aqui a delimitação à esquerda. Então, há situações em que a nossa região necessita de delimitações laterais e há situações onde, que é o caso aqui, as próprias curvas já fecham a região sem a necessidade dessas tais delimitações laterais. E as delimitações laterais sempre vêm na forma x igual a alguma coisa, pois como nós já vimos, só para relembrar, x igual a alguma coisa representa o quê? As barreiras, as linhas verticais. Então, dessa forma, nós podemos voltar aqui ao nosso exemplo e antes de olhar de fato para essas outras duas curvas, vamos olhar para as nossas barreiras. A primeira barreira é x igual a 0, então eu marco 0 aqui. Vou colocar em preto, né? Em preto, aqui. Aqui preto. Marco o x, o 0 aqui. E a barreira x igual a 0 é essa barreira, ou seja, o próprio eixo y, ok? Então eu vou dar só um destaque a mais, guys, para a gente dar essa ênfase, que é uma das barreiras. A outra barreira é x igual a π sobre 2. Então eu vou colocar o π sobre 2 em algum lugar. Vou colocar por aqui. Vou colocar bem aqui, ó. Eu posso colocar até mais afastado. Pronto, bem aqui. Aqui o π sobre 2. E aqui será a nossa próxima barreira. Então, barreira, as duas barreiras laterais para delimitar a nossa região. Portanto, a nossa região vai estar aqui dentro dessa faixa. Isso aqui, perceba que isso aqui é uma faixa. Vamos ao texto novamente. Encontrar a área, ok, a área da região delimitada por tudo esse negócio aqui, ó. Em relação a essas delimitações, já marcamos esse e esse. Então, o que falta? O seno e o cosseno. Então, esse exemplo aqui, ele envolve os gráficos das funções trigonométricas. Como envolve os gráficos das funções trigonométricas, é natural nós fixarmos o 1. Vou até fazer um pouquinho maior esse eixo aqui. Vou colocar o 1 bem aqui, guys, natural. Por quê? Porque tanto 1 quanto menos 1. Porque as trigonométricas estão limitadas entre 1 e menos 1. Vou baixar um pouquinho para ficar alinhado com a linha. Acho que agora tá. Pronto. Vamos colocar 1 em cima da linha. Onde é que eu coloco 1? Vou colocar 1 bem aqui, eu acho que fica bom. 1 bem aqui. Então, eu vou colocar o menos 1 para baixo. Tem que ter a mesma distância aqui. 1, 2, 3, 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Bem aqui vai ser o menos 1. Então, guys, essa linha aqui, ó, é a linha do 1 e do menos 1. Significa que a nossa região, ou melhor, perdão, o nosso gráfico está aqui dentro. Lembrando que seno e cosseno, se você não lembra, cadê? Não, aqui, ó. Tanto o gráfico do seno quanto o cosseno. Quem é seno e quem é cosseno aqui? Não sei, mas não importa. Tudo isso fica entre 1
e menos 1. E aí a gente vai fazer o gráfico. Você pode consultar esse gráfico que a gente acabou de olhar. Tava aqui, né? Aí. Mas não é bom. O ideal é saber, conhecer elementos da trigonometria. Então vamos a alguns elementos. Guys, o gráfico vai ser entre 0 e π sobre 2. Uma informação útil. O seno é igual ao cosseno para x igual a π sobre 4. Para x igual a outros valores também. Mas por que eu estou falando dessa informação e por que ela é útil? A nossa região, ela vai estar compreendida nessa faixa aqui, como a gente já comentou. Então, só vai interessar, do gráfico do seno e do cosseno, só vai interessar dentro dessa região aqui para nós. Então, vamos lá. Só vai interessar esse pedaço só aqui dentro, o gráfico pra gente. E aqui dentro, guys, seno e cosseno coincidem em π sobre 4. Eu não sei se vocês recordam, o seno de π sobre 4 é o mesmo cosseno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2. 2 sobre 2. Então, eles coincidem, ou seja, eles vão se cruzar bem aqui no π sobre 4, que é o meio, fica na metade entre o 0 e π sobre 2. Vou até colocar uma linha aqui. O nosso gráfico do seno e cosseno, eles vão se cruzar. Daí, guys, lembramos que o gráfico do seno e cosseno são aqueles gráficos de curvas que vão oscilando. Aí eu não quero voltar naquele gráfico para vocês, porque a ideia não é decorar, é compreender o gráfico para saber utilizar. Então vamos à compreensão. Eu já sei que o gráfico está entre menos 1 e 1, que ele sobe e desce. A questão aqui, eu vou começar o seno. Como é que vai ser o gráfico do seno? Será que ele vai ser assim? Será que ele vai ser assim? Será que ele vai ser assim? Como é o gráfico do seno? Aí lembre-se que o seno de 0 é 0. Ou seja, marca o ponto aqui. Então, o ideal é marcar esses pontos aqui, ó. Esses pontos. Seno de 0 é 0. O seno do π sobre 2 é 1. É 1, lembre. E, se vocês lembrarem bem, não vou dar outra informação não. Pronto, isso aqui já vai ser suficiente para a gente mostrar o gráfico do seno, porque sabemos que ele vai daqui para cá. Daqui para cá. Aí o resto seria assim. Mas só interessa esse pedaço para nós. Se você quiser continuar tracejado, é bom, guys, continuar. Então, aqui ele viria assim. Então, é bom fazer um tracejado indicando que iria continuar. Opa, eu saí. Esse aqui é o gráfico do y igual a seno de x. Agora, vamos ao cosseno. O cosseno, como é que vai ser o cosseno aqui dentro? Eu lembro que o cosseno de 0 é 1. Então, para x igual a 0, o cosseno vai bater aqui, ó. E o cosseno desse π sobre 2 é 0, vai bater aqui. Ou seja, ele vai vir descendo. Aí você pode fazer assim, ó. Mas aí, guys, se atentar que os gráficos de seno e cosseno, eles se interceptam nessa linha aqui, ó. Então a gente vai descer, mas é um descer batendo nessa linha aqui, ó. Assim, tá certo isso? Ele tem um padrão para descer. Tá, não, forçadinha, mas desceu aqui. Parece reto, mas não é reto, guys. Não é reto. Vamos descer aqui. E aí eu venho com eu ajeito o do seno aqui para dar certo. Pronto, então foi mais fácil aqui ajeitar o do seno. Esse é o ponto aqui onde eles se interceptam. Aí faço o restante do gráfico, pelo menos tracejado, para ter noção. O cosseno viria, aperto no botão. Ele viria assim e ele continuaria assim, ó. Então fazendo isso aqui, ó, oscilando. Tá ok, desenhamos.
E vamos lá interpretar a nossa região. Vou dar um zoom para a gente interpretar. Guys, pois bem, a nossa região ela está delimitada por essas duas barreiras. Ou seja, é essa barreira aqui, vou fazer em preto, okay? Essa barreira aqui e essa barreira aqui, ó. A barreira seria todo, mas devido a esses gráficos vai ficar só esse pedaço. O que mais? Como elas estão delimitadas por essa barreira, ou seja, aqui nesse meio, ela também está delimitada pelas curvas, ou seja, está compreendida entre as curvas. Aí eu pergunto, onde, em que parte, dentro dessa faixa, a região está entre as curvas? Perceba que essa parte aqui, toda essa parte aqui está entre as curvas verde e vermelha. Essa parte aqui também está entre as curvas vermelha e verde. Então esse pedaço estão entre as curvas. Esse pedaço aqui não está, parece, mas não está entre as curvas. Você tem aqui tanto a curva vermelha contra a curva verde, tem essa limitação do eixo X, que ele não fala. Então, entre as curvas, é esse pedaço e as delimitações laterais. Portanto, essas duas componentes, que a gente chama de componentes conexas, essas duas partes, elas formam a nossa região. Nossa região. Vamos escrever bem bonitinho para vocês entenderem. Nossa região. Pronto. E aí eu vou finalizar o vídeo nessa parte. E o próximo vídeo fica para a montagem da integral, que vai representar o cálculo da área.